Irmãos e irmãs, graça e paz. Quero convidar a todos vocês neste momento em que estamos iniciando o nosso culto de louvor, de adoração, de ministração da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos acompanhar a leitura no livro dos Salmos, o Salmo 99, que diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo, o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Diante das palavras do salmista, que exalta o Senhor, dizendo: reina o Senhor, temam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. E a forma como ele conclui dizendo: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Gostaria de convidar para que neste momento possamos cantar, acompanhar o cântico do hino 106, Ó Rei sublime em majestade e glória. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor neste momento como parte da igreja que somos. Em nome de Jesus. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados em meio ao brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Amém.
Vamos orar, irmãos e irmãs. Nosso querido Deus, nosso Pai de amor, nós queremos, ó Deus, louvar, queremos bendizer o Teu santo nome, queremos, ó Deus, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, reconhecer o Deus que reina sobre tudo, sobre todos, e diante do qual os povos se prostram, os reis se prostram, ó Deus. Nós nos prostramos ante a Tua grandeza, ante a Tua soberania, ante, ó Deus, a Tua majestade sobre todas as coisas. Mas, ó Deus, neste momento nós queremos reconhecer o Senhor como Deus das nossas vidas. O Deus bem presente, que tem cuidado de nós, que dá sustento, que dá alento em cada momento, que leva, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos viver na Tua presença, Pai. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita, Pai, o culto que nós ofertamos, que ele possa subir, Senhor, como aroma suave na Tua presença, não porque sejamos perfeitos, mas porque fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque humildemente nós nos achegamos diante do Senhor. Aceita o culto, ó Deus, aceita o louvor, aceita a adoração, aceita, Senhor, as nossas vidas com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda nós vamos ler agora na Epístola aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 10. E eu convido você para acompanhar essa leitura, para se deixar ministrar pela palavra de Deus e que essa palavra venha ao encontro da sua vida, no seu coração e na sua mente também. Versículo 6 do capítulo 1 diz assim: E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O texto fala sobre ser imitador daqueles que servem a Deus. O texto fala sobre um testemunho que repercute ao ponto de impactar a vida das outras pessoas. O texto fala também de conversão dos ídolos para o serviço ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus a seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, aquele que nos livra da ira vindoura. E eu convido você neste momento, para onde você está aí na sua casa, ou se estiver também em algum outro lugar, que você possa, neste momento, curvar a sua cabeça, que você possa elevar o seu pensamento, aquilo que for possível você fazer com a sua postura, mas não deixe de, neste momento, se quebrantar diante de Deus. Dizer diante de Deus a respeito da sua vida, dos seus pecados, do seu arrependimento, da confiança que você tem no Deus que perdoa, no Deus que restaura, o Deus que em Jesus nos livra da ira vindoura. Que Ele traga restauração, que Ele traga perdão para os nossos pecados neste momento. Vamos falar novamente com Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa vida e o Senhor sabe que somos pecadores e pecadoras, que não merecemos, ó Deus, esta comunhão, que não merecemos este acesso, que não merecemos, ó Deus, os Teus benefícios que o Senhor nos concede, ó Deus, na pessoa de Jesus. Mas sabemos, ó Deus, que não é pelos nossos méritos,
mas é, ó Deus, por aquilo que Jesus fez por nós, quando conquistou para nós este lugar, este acesso, este caminho, ó Deus, e também o perdão para todos os nossos pecados. Testifica, Senhor, a graça de que os nossos pecados são perdoados, de que a nossa vida é renovada, Senhor Deus, e de que nós podemos sim, Senhor Deus, imitar aqueles e aquelas que servem ao Senhor, como nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Sim, Senhor, que o nosso testemunho possa repercutir ao ponto das pessoas saberem o que o Senhor é e o que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a nossa vida na Tua presença, enquanto nós aguardamos a bendita esperança e o aparecimento do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Confirma a graça do perdão, ó Deus, a graça do renovo e do sustento para cada uma das nossas vidas, individualmente, Senhor, e também a nossa vida como igreja, a nossa vida como parte do Teu povo sobre a face da terra. Também, ó Deus, perdoa os pecados da nossa nação, do nosso povo brasileiro. Tem misericórdia, Senhor, e venha ao encontro com salvação, com restauração, com bênçãos, ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E eu quero, então, repetir, como proclamação do perdão, o que está aqui no versículo 10, quando diz assim: e para aguardar dos céus ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós vamos agora ter o nosso momento de louvor, e como temos dito nos outros cultos, oportunidade de gratidão a Deus. E quando nós agradecemos, reconhecemos as bênçãos de Deus, nós também expressamos, através da nossa entrega, o cântico que nós cantamos, a dedicação das nossas vidas, e nós também dedicamos as nossas ofertas, nós dedicamos os nossos dízimos, que depois vamos transferir, que vamos fazer chegar à tesouraria da nossa igreja, mas no momento do culto nós dedicamos ao Senhor, em gratidão, em confiança, em compromisso, em propósito diante de Deus, para que Ele dê continuidade à sua obra e para que Ele nos use como seus instrumentos, para que Ele possa alcançar muitas outras vidas. Temos muito a agradecer, temos muito a reconhecer daquilo que Deus tem feito por nós. Então vamos louvar ao Senhor com alegria e também nos preparando para ouvirmos e acolhermos a palavra de Deus que vai ser ministrada pelo nosso seminarista, Josemir, logo após esse momento de louvor. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Que alegria estar com vocês, mesmo à distância, que alegria estar louvando o nome do nosso Deus, que nos amou primeiro, né? Que nós possamos realmente estar preparando o terreno para que o Espírito Santo possa estar lançando a semente através dos nossos pastores e que possa estar realmente crescendo essa semente em nós para que nós possamos frutificar. Então, que nesse momento nós possamos elevar os nossos corações e adorar a Deus. Amém? Vamos adorar a Deus.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Que privilégio poder estarmos juntos de novo em mais um culto dominical, ainda que distantes, mas como um só corpo, louvando a Deus, meditando na sua palavra. E para esse momento de reflexão, eu quero convidá-los e convidá-las à leitura que se encontra em Mateus 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Esse que é um dos ditos mais eternizados, mais lembrados do ministério de Jesus. Diz assim a palavra: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhe perguntou: De quem é a figura? De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Não é comum Jesus citar o próprio nome de César nos seus ensinos. Pelo menos é o que nos mostra os evangelhos. Jesus faz isso nesse relato porque ele nos ensina e quer ensinar ao seu povo como o seu ensino faz parte do próprio cotidiano das pessoas. Jesus está trazendo nesse ensino está fazendo uma relação com algo conhecido daquele tempo, com algo que é próprio do seu contexto e do seu cotidiano. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre o que Jesus está falando e qual o ensino que ele propõe, é preciso que a gente volte um pouco e que a gente lembre do antigo imperador, morto antes do nascimento de Jesus, Júlio César. Júlio César, que foi o primeiro grande imperador de Roma, o conquistador. Quando Júlio César morre, o trono fica vago e o seu desejo era que o seu sobrinho neto, Otávio Augusto, o sucedesse no poder. Como Otávio Augusto não era o seu filho de sangue, com a morte de Júlio César instaura-se no império uma disputa pelo poder. Otávio Augusto ascende com o nome de César Augusto, e é esse César a quem Jesus se refere. Não porque era o imperador do seu tempo, Tibério César era o imperador nesse tempo, mas César Augusto foi o imperador que elevou a posição do César à divindade. Preocupado em ser destronado, em ser tirado do seu cargo, César Augusto começa a impor na cultura do império, nos lugares mais distantes do império, a sua própria posição de divindade e de imperador. E é ele que instaura o culto a César. Não satisfeito em colocar César numa posição de divindade, ele, com medo de perder o trono ou de não ser reconhecido novamente como o verdadeiro imperador, percebe que se colocasse sua inscrição, a sua face e os seus dizeres nas moedas do império, desde Roma até os confins do mundo, todos o reconheceriam como divino e como imperador. Nas moedas daquele tempo, era comum encontrar os dizeres César, filho da divindade, ou pelo menos Augusto, filho da divindade. A gente percebe com isso que muitas vezes o mundo reivindica para si aquilo
que Jesus se declara como Filho de Deus. Jesus não condena o pagamento de impostos. E a gente percebe isso quando ele mesmo paga os impostos, retirando a moeda da barriga de um peixe. Ou quando ele vai jantar na casa de publicanos e não condena o pagamento de impostos. Condena sim a injustiça que possa haver nesse ato. Sobre a pergunta dos seus opositores, caso ele falasse que não era lícito pagar impostos a Roma, ele traria sobre si uma culpa pela lei de Roma. E vamos lembrar que Pilatos declarou que Jesus não era culpado pela lei de Roma. Mas caso ele falasse que sim, que era lícito pagar impostos a Roma, ele poderia ser considerado traidor entre os seus, que não consideravam Roma ou César como verdadeiro imperador e achavam que era exploração do império, cobrar dos judeus os impostos. Jesus não entra nessa questão. Jesus traz a questão de César como aquele que reivindica a adoração de divindade. A adoração de Deus é muito superior, ou a posição de Deus é muito superior à de César. Se é essa adoração que César tanto quis, a ponto de colocar o seu rosto e esses dizeres nas moedas, que seja essa adoração que ele receba, mas só essa. Jesus está dizendo que não é problema dar a César o que é de César. O problema é dar a César o que é de Deus. E eu volto a dizer, muitas vezes nos nossos dias, questões ocupam a nossa mente, a nossa atenção e a nossa saúde, a ponto de reivindicar para elas aquilo que só pode ser dado a Deus. Que não gastemos forças além do limite, que não gastemos tempo além do limite, que não entreguemos as coisas do mundo, a nossa própria vida. Porque se de César são as moedas, de Deus é a nossa vida. Jesus não está tomando partido político, nem condenando. Jesus não está condenando os impostos. Jesus aqui não está condenando o dinheiro, desde que todas essas coisas reduzam-se aos seus limites. A partir do momento em que nós, povo de Deus, nos entregamos mais do que essas coisas merecem, nós fazemos dessas coisas os nossos senhores. Nós fazemos aquilo que o imperador César queria daquele povo, que o reconhecessem e que o adorassem em todas as coisas. Se olharmos mais uma vez para as moedas do Império Romano, nós vamos encontrar a seguinte inscrição: Libertador de Roma, e os dizeres Pax. A Pax Romana é uma das maiores características do Império. A Pax Romana consistia em que o Império invadisse um local e, através da opressão militar, aquele local jamais se rebelaria contra César. É sobre essa paz que Jesus está falando em João 14, 27. Eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. A relação que Jesus faz entre esse texto de Mateus e esse texto de João 14, 27 é porque nós não devemos perder a nossa paz com coisa alguma. A paz de Deus não é como a Pax Romana. A paz de Deus excede todo o entendimento e não é como a paz desse mundo. Não nos gastemos demasiadamente com as coisas que não são eternas. Que guardemos nossa vida àquele que a criou. Se César colocou a sua inscrição e cunhou a sua imagem
nas moedas, que seja isso que entreguemos a Ele. Mas se Deus colocou a sua imagem e semelhança em nós, na nossa vida, que não entreguemos menos do que nossa vida a Ele. Que o Senhor nos abençoe nossa semana, abençoe nossos lares. Vamos seguir agora com o hino, dedicação ao nosso Deus. Em seguida vamos receber a bênção, tendo sempre essa palavra no nosso coração. Não entreguemos a Deus nada menos do que nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe. Ouve a voz divina, clama quem deseja trabalhar. Ricos campos nos convidam, hoje entremos a ceifar. Incessante o mestre apela, chama obreiros para si. Quem responderá dizendo, manda-me, estou pronto aqui. Corre, aponta aos pecadores o benigno Salvador. Vai, conduz os cordeirinhos ao regaço do pastor. Leva as almas doloridas, novas de consolação. Vai, publica todo mundo em Jesus a salvação. Ah, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Eis os povos que padecem, multidões a perecer. Olha o mestre que suplica, ouve a voz chamando a ti. Ó, responde sem demora, manda-me, estou pronto aqui. Amém. E agora nessa parte final, depois de termos ouvido a ministração da palavra de Deus no Evangelho, sobre aquilo que nós devemos a Deus e aquilo que nós devemos, como diz lá, a César, mas que nós saibamos da nossa responsabilidade perante o Estado, perante o governo, e que nós saibamos da nossa responsabilidade perante Deus. Depois de termos cantado também o hino, nos dedicando ao Senhor, agora nós vamos nos despedir com a palavra de oração e a bênção neste momento. Oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, nosso querido Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de cultuarmos. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ministrou. Ó Deus, e agora queremos mais uma vez dedicar a nossa vida em compromisso, ó Deus, para serviço, para testemunho, para fazer a diferença nesse tempo que nós vivemos. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa os desafios, abençoa, Senhor, as oportunidades que nós temos, que nós teremos, ó Deus, que elas sejam bem aproveitadas e que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. Sê, ó Deus, com cada família, com cada vida, Senhor, dos teus filhos e filhas, da nossa Igreja Metodista em Pinheiros, da tua igreja, Senhor, que está sobre a face da terra. Visita, Senhor, e toca naquelas que estiverem enfermos, trazendo restauração, trazendo cura. Para quem tiver necessidade, ó Deus, dá provisão, Senhor, que não falte o pão, que não falte, ó Deus, a vestimenta, que não falte, Senhor, o abrigo, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas. E se alguém, ó Deus, estiver em alguma necessidade, ó Deus, vai ao encontro e usa também as nossas vidas, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas, nós oramos pela nossa igreja e nós clamamos, ó Deus, as tuas misericórdias
e a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus.